Bom, e aqui no Pecuária BR você acompanha uma série de reportagens que mostra o trabalho desenvolvido pela Cargill, empresa parceira do SBA e que desenvolve esse trabalho em 70 países e todo o mundo. Veja na reportagem de Daniel de Paula. As parcerias movem nosso negócio. Unindo forças, difundindo tecnologia e conhecimento, é que incrementamos a produtividade com a segurança que o agronegócio precisa. Na pecuária, essa força ganha 2 novos aliados. SBA e Cargill, através de sua divisão de nutrição animal, a Nutron, juntam suas equipes para fortalecer a produção de carne sustentável e economicamente viável que o Brasil se propõe a mostrar. Essa aliança começa mostrando a importância do uso de tecnologias no campo, que permitem os ganhos hoje verificados em propriedades que reconhecem nos produtos Nutron o diferencial para alcançar os seus objetivos. Percorremos propriedades que são referência na produção de genética e de proteína com altos índices zootécnicos e um mercado consolidado, seja no Nelore ou no cruzamento industrial, a pasto ou no coxo. Tudo da maneira como os produtos da Cargill potencializam e já ganharam morada nos galpões de fazendas importantes no Mato Grosso do Sul e no Paraná, destinos dessa nossa primeira viagem. Vamos dar detalhes dessa produtividade toda e dessa fidelidade representada na presença de técnicos altamente capacitados para fornecer não só produtos, mas informação e relacionamento aos clientes que reconhecem na marca Nutron uma aliada para a obtenção de resultados financeiros. Como que uma empresa duraria por 150 anos, né, sem nenhum problema em parte nenhuma do planeta, e sendo respeitada e admirada nos 4 cantos do mundo. Então, trabalhar na Cargill é uma garantia de produtos sérios, produtos modernos, uma empresa engajada com o seu cliente, ou seja, nosso foco é o bom atendimento. O nosso produto ser de excelência é nossa obrigação básica. Se nós estamos trabalhando com nutrição, nada mais lógico do que termos o melhor produto. Porém, não é só o produto. Nós temos uma equipe de campo, uma equipe de cientistas, uma equipe interna de altíssimo nível. E isso realmente faz a diferença nessa proximidade que nós, Cargill, temos com os nossos clientes. E tudo isso empunhando as bandeiras que a Cargill sempre carregou pelos mais de 70 países que ela atua em diversos segmentos há mais de 150 anos. Segurança alimentar, respeito ao meio ambiente e prosperidade para todas as comunidades onde está presente. Este é só o primeiro passo dos modelos de produção que o SBA e a Cargill pretendem mostrar nos próximos dias para quem procura segurança em pecuária de corte. Embarque com a nossa equipe nesse mundão de bons exemplos. Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. A evolução, o desenvolvimento das pastagens conta com um bom volume, um bom nível de umidade do solo. É o que diz a meteorologia, a previsão do tempo. Juliana Rezende. As instabilidades ainda seguem de maneira mais expressivas em grande parte dos pastos do centro-sul do Brasil. Algumas áreas ainda seguem com umidade mais elevada, como é o caso aqui dessas áreas em rosa, onde a umidade passa de 90%. Então, nos próximos 5 dias, um corredor de umidade segue atuando na região central do Brasil, traz chuva forte para o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também no Espírito Santo. Essa chuva mais forte acaba por prejudicar o manejo dos animais no campo, especialmente naquele solo que já está úmido. Só que, por outro lado, essas instabilidades ganhando força e deixando o solo com bastante umidade beneficia grande parte do crescimento dos pastos. Já na região sul, é uma área de alta pressão que ainda atua, inibindo a formação de nuvens
previsões de chuva. O tempo firme ainda predomina aqui na região sul, pancadas muito fracas e isoladas podem ocorrer. Durante a segunda semana, esse corredor de umidade já perde configuração. As instabilidades agora atuam na maior parte do centro-sul, mas é a região centro-oeste e o sudeste que devem ser as áreas que mais recebem instabilidades. Durante a terceira e última semana, a chuva agora no centro-sul do Brasil ainda segue atuando com mais intensidade entre o centro-oeste e sudeste também, enquanto que na região sul a chuva segue de maneira mais fraca. Então, no decorrer das próximas semanas, teremos previsão de chuva se tornando cada vez mais abrangente na maior parte das regiões do centro-sul, beneficiando grande parte das áreas de pastagens que devem manter bom ritmo de crescimento. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta mais informações sobre pecuária leiteira e também o fechamento do mercado financeiro nesta sexta-feira. Nós já voltamos. Voltamos com as informações do mercado financeiro. Vamos para a Bolsa em São Paulo com a Sara Kirchhoff. Boa noite, Sara. Como é que ficou o dólar hoje? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O dólar comercial termina a semana, sexta-feira, com forte alta frente ao real e valorizado também frente a diversas outras moedas ao redor do globo. Isso porque foram divulgadas as novas vagas de emprego referente ao mês de dezembro lá nos Estados Unidos e as vagas ficaram acima do esperado pelo mercado. O mercado estava aí na expectativa de que o número ficasse em torno de 180 mil novas vagas, quando na verdade foram criados 200 mil novos postos de trabalho lá nos Estados Unidos e isso traz uma possibilidade de aumento na taxa de juros no país norte-americano. Além disso, os salários no país registraram o maior ganho anual em 8 anos e meio. Com isso, o dólar termina a semana com força. Frente ao real, a valorização do dólar comercial nesta sexta-feira, último dia da semana, é de quase 1,5%. 1,45% é a alta do dólar frente ao real neste último dia da semana. Com isso, dólar termina a sexta-feira aos R$ 3,21 mais 50. No acumulado da semana, a moeda norte-americana teve uma alta de quase 2,5%. Semana de alta, portanto, para o dólar e de desvalorização do real frente a essa moeda norte-americana. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Zaidan, é com você. Até já, então. Renata. Após 5 meses de alta, o índice Scott Consultoria de custo de produção da pecuária leiteira teve queda. Iniciou o ano em queda. Agora, em janeiro, o índice caiu 0,6% em relação a dezembro do ano passado. Mesmo com o aumento do custo com colaboradores em função do reajuste de 1,8% no salário mínimo, as quedas nos preços dos alimentos concentrados, fertilizantes, entre outros itens, puxaram o índice para baixo. Em relação a janeiro do ano passado, os custos da atividade estão 8,9% menores este ano. A expectativa para curto prazo é que o avanço da colheita de grãos alivie os gastos com alimentação, caso o clima colabore com o andamento dos trabalhos no campo. Nesta semana nós demos o relatório mensal do CPEA
para o preço do leite pago ao produtor. Uma queda que você viu aqui conosco na nossa programação. Agora vamos trazer a análise da Scott Consultoria para o preço do leite pago ao produtor em janeiro. Também queda motivada pelos mesmos fatores já apresentados aqui. Demanda fraca e aumento na captação. Vamos conferir com a Juliana Pila. Olá a todos! No fechamento do mercado do leite agora de janeiro, referente ao leite entregue em dezembro, nós tivemos uma nova queda no preço do leite pago ao produtor. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média Brasil, o litro ficou cotado em R$ 1,03 sem o frete. Isso corresponde a uma queda de 1% em relação ao pagamento realizado no mês anterior. Em relação ao igual período do ano passado, os preços eles estão 6,8% menores em valores nominais. A demanda ruim é o principal fator dessa pressão de baixa no mercado. Junto a isso, alguns importantes estados produtores atingiram um pico de produção em dezembro, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás, o que acabou também colaborando para essa pressão de baixa no mercado. No entanto, com a curva de produção mudando agora a partir de janeiro, essa pressão de baixa deve diminuir. Segundo o nosso levantamento, 64% dos laticínios pesquisados, eles apontam para a estabilidade no próximo pagamento. 22% falam em alta e 14% falam em queda. A partir de março, o mercado deve ganhar força com a entre-safra. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Na Itália, muitos produtores de leite enfrentam problemas muito parecidos aqui no Brasil. Aqui, os produtores reclamam, isso tem sido objeto de muita discussão, da importação de lácteos, principalmente do Uruguai. O produto vem com preço mais barato, com uma concorrência que os produtores consideram desleal. Na Itália também é assim. O país foi inundado por leite importado do leste europeu. Muitos países do leste europeu venderam leite barato para a Itália, fazendo com que muitos produtores até deixassem a atividade de produção leiteira. Esse assunto vai ser tratado agora pelo nosso repórter especial, que participa e traz as informações exclusivas para nós, direto de uma das mais tradicionais feiras agrícolas da Europa, feira que acontece em Verona, na Itália. É o deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, que está lá participando. Ele é um grande especialista em café, mas conhece todo o setor de produção rural, tanto é que faz parte da bancada do agronegócio na Câmara dos Deputados. Ele vai mostrar para nós que uma das soluções para enfrentar a crise na Itália é a produção de queijos. Vamos conferir. Bem, gente, um dos debates mais acalorados que eu tenho acompanhado aqui em Verona essa semana na Itália, na ocasião da feira agrícola, é sobre a cadeia produtiva do leite. Com a abertura do mercado europeu, das fronteiras dos países participantes do mercado europeu, a Itália teve um impacto muito grande na cadeia do leite. Os países do leste europeu, com produção mais barata, com menos tecnologia, com produtores com regras sanitárias menos exigentes, por consequência disso, o custo mais barato, descarregaram esse leite todo aqui na Itália. 30 mil propriedades só na região do Vêneto tiveram que sair da atividade. Quem ficou, em torno de 3 mil produtores, encontraram esse caminho, produzindo queijos com alto valor agregado. Mas precisamos fazer esse debate no Brasil. As nossas fronteiras estão escancaradas e produtores de todo o Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, estão sofrendo muito, com leite barato entrando e competindo de forma desigual com os nossos produtores de leite. Que façamos o que a Itália fez na parte da qualidade, produzir queijo, produtos lácteos de alto valor agregado. Mas precisamos fazer esse debate de fechar as nossas fronteiras e assim conseguir manter a renda e produtores rurais na atividade. E o controle dessas importações, o combate também à pirataria e uma política mais eficiente para o setor leiteiro foram os assuntos abordados na entrevista que o Dacil Canepa fez com o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite, Abraleite, Geraldo Borges. Acompanhe. 2017 não foi um bom ano para a produção de leite no Brasil. E como será 2018? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Abraleite, Geraldo Borges. Geraldo, o que foi ruim em 2017 e o que pode melhorar em 2018?
Realmente, como você disse, o ano 2017 foi um ano atípico, inclusive. O leite, a cadeia produtiva do leite no Brasil, atravessa há décadas por muitos problemas. É uma atividade muito difícil, de rentabilidade baixíssima ou quase sem rentabilidade, mas 2017 foi um ano realmente muito ruim para o produtor de leite, principalmente. Um ano em que os preços pagos ao produtor não foram condizentes com seus custos, os custos de produção foram mais altos do que o valor recebido pelo produtor. E a Abraleite surgiu justamente nesse ano, em julho de 2017, no ano passado, para justamente defender o produtor em todas as esferas. Por exemplo, nas esferas do Executivo e do Legislativo. Nós não tínhamos praticamente leis que defendessem o produtor de leite no país, que regulamentasse a sua atividade, que trouxesse algum tipo de defesa ao produtor. Então, isso a Abraleite está trabalhando muito forte, juntamente com outras entidades que já existiam e que já representavam o setor, já representavam a cadeia produtiva do leite como um todo, mas ela, pontualmente, trabalha muito firmemente nisso aqui em Brasília, junto ao Executivo e junto ao Legislativo. Mato Grosso do Sul e o estado do Rio Grande do Norte tem muitos problemas. Como é que vocês da Abraleite estão tratando isso, estão ajudando a resolver esses problemas desses estados? É muito bem lembrado. São dois estados que hoje atravessam por problemas talvez mais do que os outros estados, porque tem os problemas em comum de todos os estados, que são da cadeia produtiva do leite. O preço baixo persistiu por todo o ano de 2017, ainda não reagiu. Mas pontualmente em Mato Grosso, a Abraleite inclusive... Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, perdão. Inclusive a Abraleite esteve na semana passada em Campo Grande, em Terenos, analisando problemas específicos daquele estado. Lá houve o fechamento de 2 plantas, de 2 laticínios grandes, e que os produtores estão com dificuldade de colocar o seu leite no mercado, estão tendo dificuldade de vender seu produto. Já no Rio Grande do Norte, o problema também é um problema pontual, diferente do Mato Grosso do Sul, mas é um problema com o governo, que está atrasado no pagamento do leite daquele programa do governo do Rio Grande do Norte já há 3 meses. Então a cadeia sofre muito realmente nesses 2 estados, porque além de todos os problemas que nós temos nacionalmente, esses 2 estados estão tendo esses outros 2 problemas pontuais e locais. Com relação à importação do leite dos países do Mercosul, especialmente o Uruguai, como é que está essa questão? Como é que vai ser tratada essa questão agora em 2018? Nós tivemos, não digo vitória, não podemos dizer vitória, mas nós tivemos uma atenção do governo por parte do Ministério da Agricultura em atender uma das demandas que a Abraleite fez, juntamente com toda a cadeia produtiva, principalmente a cadeia produtora, digamos, em que não renovaram a IN 26, a Instrução Normativa 26 e a 40 do Ministério da Agricultura, que essa instrução normativa permitia a reidratação e reinvase de leite no Nordeste. Com essa bloqueada dessa renovação, isso ajudou um pouco nos últimos meses, isso foi de outubro para cá. O ministro Blário Maggi está comprometido conosco que enquanto ele estiver no Ministério, não haverá uma renovação dessas portarias que poderiam também trazer mais prejuízos. A importação do Uruguai, ela foi suspensa por poucos dias e precisa ser revista pelo governo, porque se ela continuar em 2018, nos mesmos moldes que aconteceram em 2017, sem regra, o leite entrando de forma desregrada, sem uma cota, sem um limite de importação de leite do Uruguai, com certeza continuará deixando a cadeia produtiva nesse desequilíbrio todo que nós estamos. Não é esse o único problema, não é só a questão do Uruguai mandar o leite desordenadamente para o Brasil. A Argentina tem um tratado, um acordo de entes privados brasileiros com argentinos que vence agora em abril. E a Argentina com certeza não renovará, ela já disse isso, em decorrência do Uruguai estar tendo um tratamento diferenciado. Então nós teremos 2 países vizinhos que poderão inflar o nosso mercado novamente de leite em 2018. Nós estamos combatendo essa possibilidade e pedindo que o governo tenha responsabilidade com esse assunto. Tá bom. Geraldo, então só para encerrar, com relação à atuação da Abraleite no Congresso Nacional, da onde saem as leis que ajudam a regular o mercado, qual é a prioridade de vocês da Abraleite em 2018? A prioridade, na verdade, é que os 12 projetos de lei que estão rodando lá, de 6 meses para cá, nós estamos com 12 projetos, 11 na Câmara e 1 no Senado, que eles sejam tratados de forma célere, porque a cadeia realmente não aguenta mais tanto problema. E os projetos são vários, eles vão ser inclusive divulgados pelos próximos dias pela Abraleite.
eles tratam de uma maneira geral, do pequeno ao grande produtor. Há alguns projetos que tratam especificamente, por exemplo, o queijo artesanal vai atingir uma parte dos produtores de leite, mas são milhares de produtores que trabalham com queijo artesanal e que terão a regulamentação da atividade. Mas existem projetos maiores, como, por exemplo, um projeto que veta a compra, a aquisição do governo em qualquer esfera de leite e derivados do leite produzido em outros países. Isso também seguraria um pouco as importações. Então são vários, no total de 12, que vão realmente, quando esses projetos estiverem sancionados, essas leis estiverem sancionadas, beneficiarão muito a cadeia. Com certeza ajudarão a nós levantarmos essa cadeia produtiva do leite no país. Ok? Nós agradecemos então Geraldo Borges, presidente da Abra Leite. Odacil Canepa para o SBA. Depois do intervalo comercial, você vai ver um pouco da raça Montana, uma raça que, segundo os técnicos, os pesquisadores, apresenta um índice de heterose muito grande, um dos maiores, quando há o cruzamento com o zebu, por exemplo. Já depois do intervalo. Pecuária BR de volta. Nosso assunto agora é Montana, um composto que se destaca pela adaptabilidade e também precocidade sexual. E sobre o Montana, Adriano Edival conversou com o criador Geraldo Paiva, da Estância Calidá. No final do mês de agosto, o Brasil todo vai acompanhar e fazer os seus investimentos em reprodutores da raça Montana. O Brasil já conhece essa raça, quem compra uma vez volta a comprar, por isso o alto índice de recompra. Mas eu vou conversar com ele, que é criador de Montana e tudo que faz com excelência. É aquela velha história, né? Onde o Geraldo Paiva coloca a mão, vira ouro. Geraldo Paiva da Fazenda Calidá aqui em nossa sala de entrevistas. Geraldo, é uma satisfação tê-lo conosco para falar de uma raça que o Brasil todo absorveu e quem não conhece e faz o investimento, volta a comprar. É bem como eu disse, né? Seja bem-vindo. É verdade. A raça Montana é uma raça com os objetivos de você ter um animal taurino, com as mesmas adaptabilidades do animal zebuíno, ou seja, é um europeu para trabalhar no Brasil nas mesmas condições que o Nelore trabalha. Então, nós estamos nessa busca, já é um programa de praticamente 20 anos de processo de seleção. O Montana é um animal criado, não foi melhorado, ele já tinha um objetivo, que era o animal vermelho. Já começou bom, já começou selecionado. Já começou com uma definição, com objetivo. Então, muita gente tem seu criatório, trabalha, mas as pessoas têm poucos objetivos. O Montana tinha um objetivo, ou seja, era um animal com as características de carne de um animal taurino, europeu, com as características europeias, mas principalmente com a rusticidade do Nelore, do taurino, do zebuíno, desculpe. Então, mas o que mais importante, isso vem evoluindo e o programa de melhoramento genético nos permite saber e pensar os melhores animais. Então, nós estamos evoluindo um programa de melhoramento genético coordenado por técnicos da USP de Pirassununga, estão nos assessorando há 20 e tantos anos e tem provado que nós temos feito ganhos genéticos a cada ano, produzindo cada vez mais animais com essa consistência. O Montana já é uma raça que há algum tempo já está fazendo seleção para precocidade sexual, onde as primeiras fêmeas buscamos a primeira produção de bezerro aos 2 anos de idade. E também preocupado com acabamento de gordura, que é uma exigência dos frigoríficos, e de uma qualidade de carne superior. Nós também já fazemos, todos os criadores estão fazendo ultrassonografia de carcaça. Mas nós não estamos acomodados, nós estamos inventando coisa nova, nós estamos nos preparando para evoluir. Estamos entrando, já fornecemos alguns dados para um projeto Genoma, ao mesmo tempo que estamos fazendo já análise de precocidade sexual em macho, a partir dos 10 meses de idade. E conversão alimentar. As próximas gerações do Montana vai vir com esse pacote tecnológico bastante interessante. Quando você fala do Montana e apresenta todo esse pacote tecnológico, e é interessante a sua fala, porque isso não é falácia, é prova. A gente sabe disso porque os animais foram criados para isso. Agora, o maior desafio quando se fala de taurino
e quando se fala de cruzamento taurino com zebu, o maior desafio é a heterose. E o Montana, por ter sido criado, e hoje nós temos aí mais de 50 raças na composição do Montana, essa heterose, ela é o que, de repente, no Montana, um dos diferenciais mais importantes, porque acaba continuando por mais tempo? A heterose permite você fazer o cruzamento continuado. Por exemplo, numa raça sintética ou numa raça europeia que você cruze com Nelore, você tem um primeiro choque que é maravilhoso. O F1 é um show. A partir do momento que você volta a alguma dessas raças, você começa a perder heterose. O vigor híbrido vai perdendo. Ou se você utilizar, não quero usar essa raça, usa um híbrido, né, composto dessas duas, você continua perdendo. Como o Montana é composto de várias raças, pelo menos 8, é muito pequeno o que você perde de heterose, ou seja, você continua ganhando. É muito difícil que a composição racial de um touro seja igual à do outro, mas se ele tem avaliação genética, eles podem ser comparados independente da sua composição sanguínea. Além da heterose, então, você ainda tem essa flexibilidade de colocar 2, 3 touros na sua propriedade e a consanguinidade é zero. É praticamente zero. Se olhar que não forem dos mesmos pais, é praticamente zero. No Montana tem touro que tem quase composição de quase 16 raças. Isso, a composição não é importante. O importante é o seguinte, a qualidade da avaliação genética. É o que eu digo, seja no Nelore, seja em outra raça. Se você tem um touro top 01, avaliado por um programa, e esse mesmo programa, e esse touro está no Rio Grande do Sul ou no Amapá, se ele está no mesmo programa, eles se equivalem. Entendi. Então é importante o seguinte, independente da composição racial do indivíduo Montana, o que vale, o importante mesmo é o potencial que ele pode transmitir para os seus bezerros, é a genética que ele pode passar. E é isso que nós temos que sempre pensar, buscando nas avaliações genéticas. E às vezes pode até não ser o maior, você tem que usar para o que você quer. Às vezes um touro que pode não ser o top 1, o líder, mas ele pode ter uma característica genética que te interessa mais do que o do líder. Entendi. Então você tem que pensar o touro de acordo com os seus objetivos. É muito importante isso. O Montana tem um objetivo. Todo criador deveria ter um objetivo, ou ser criador de bezerro, ou ser criador de garrote, ou fazer o ciclo complexo. A pessoa precisa saber quais são os objetivos e comprar o touro adequado de qualquer raça para atingir esse objetivo. E sempre vai ter um touro avaliado que vai atender a necessidade do comprador, do consumidor. Falando de criatório, como é que está a Fazenda Calidar no Montana? Eu sei que tem um processo evolutivo constante na Calidar. Nós somos meio irrequietos, então nós temos utilizado novas ferramentas tecnológicas, estamos buscando produzir animais superiores. Esse ano nós vamos bater o nosso recorde, praticamente quase 250 transferências de embriões, só de fêmeas de alto valor genético, com reprodutores de alto valor genético. Possivelmente devemos ter até mais um salto dentro do rebanho da Calidar, porque antigamente a gente usava algumas vacas medianas mais comuns. Esse ano nós usamos um pacote de vaca líder de sumário e nós vamos trabalhar com isso. Então nós devemos dar mais um upgrade dentro do programa. A Calidar deve dar mais um upgrade dentro do programa Montana. E para nós, todas as fêmeas que não tiveram sua primeira cria aos 2 anos, esse ano estão sendo descartadas. Não serve para nós, não serve para o mercado. Nós estamos botando tudo para o frigorífico. Então, ou a fêmea tem a sua primeira cria aos 2 anos, ou a precocidade sexual vai ser adotada, inserida, não basta estar no papel, eu quero o bezerro a mais. Esse bezerro a mais é que faz a diferença na conta do fim do mês, na operação pecuária. Nós precisamos brigar por melhor rentabilidade e nós estamos buscando melhor rentabilidade. E são esses animais que serão disponibilizados ao mercado. Isso é interessante da Calidar, porque vocês não são colecionadores, vocês disseminam essa genética de ponta. Nós temos feito força para poder dar trabalho, bastante investimento tecnológico, como eu comentei. Nós estamos desafiando as fêmeas de 11 aos 14 meses e agora começamos a desafiar os machinhos a partir dos 10 meses de idade. E já tivemos essa primeira safra que nós fizemos, já tivemos algumas surpresas bastante interessantes. E esses animais que produziram sêmen aos 10 meses de idade, já vai nascer a cria dele aos 2 anos. Quando ele tiver 2 anos, já tem um bezerro no pé dele para você poder mensurar se ele é bom mesmo. O indivíduo bom
não é o que tem a melhor nota, é o que passa as melhores notas. Esse que é o cara bom, esse que é o cara que nós estamos procurando. Você está falando para mim que você já está conseguindo sêmen aos 10 meses nos touros? Nos bezerros, Alguns né? animais já estão produzindo sêmen aos 10 meses de idade, que são os irmãos das fêmeas que estão empreando de 11 aos 14 meses. Também eu estou sabendo que tem um desafio alimentar lá também, que esses animais serão submetidos, que eu não sou baú para guardar segredo lá na Calidá, não é isso? Nós vamos começar a partir agora de abril, estaremos fazendo já teste de conversão alimentar. Qual que é a intenção desse teste? Buscar indivíduos que ganhem maior peso, comendo menos. Então serão feitos já a safra de 2017, já será toda desafiada, todos os machinhos serão desafiados. Nós vamos avaliar esses animais, inclusive descobrir qual é o nosso trabalho de pesquisa, não só o animal que ganha mais peso comendo menos, mas quais são as fases da idade dele que melhor responde a esse tipo de alimentação. Então, até isso nós estamos fazendo esses estudos acompanhados pelos técnicos da USP de Pirassununga. E todo esse pacote tecnológico que o Geraldo acabou de mencionar, acontece esse ano mais uma vez a exposição desse produto. No final de agosto nós teremos mais um mega leilão de Montana, né? Em final de agosto teremos um leilão, a princípio teremos um leilão aqui na Expo MS, estamos fechando a agenda com a Expo MS, mas seremos o segundo leilão presencial com a participação de criadores, de excelentes criadores de São Paulo, Minas, são excelentes parceiros que conseguem trazer um nível bastante forte. É um leilão pesado de qualidade, difícil de ser comparado em qualquer outra raça. Vem uma qualidade, acho que, se não me engano, no ano passado, a média foi top 4%. São poucos remates de qualquer que seja a raça que consegue botar um nível de avaliação desse tipo. Todo Central foi comercializado. Foi e possivelmente deve ser. Será novamente. Será novamente. Vem surpresa. Os criadores de Montana, os principais touros, eles acabam, como eles são muito precoces, a gente acaba coletando e disponibilizando pro mercado. Então, a gente usa, multiplica, mas ao mesmo tempo oferece para o mercado o que a gente tem de melhor. Maravilha. Geraldo, sucesso para você, boa sorte e para todos os criadores de Montana. E eu tenho certeza que o leilão também será um sucesso. Obrigado a todos. Aguardo todos que puderem ver ou comparecer em final de agosto aqui em Campo Grande, durante a Expo MS. Daqui até lá você volta para falar mais a respeito do Montana e falar do cavalo crioulo da Calidá também. E não esquecer que vai ser transmitido pela lente do SBA. Pelas lentes do SBA. Abraço, sucesso, tudo de bom. Obrigado, um abraço a todos. 5:07 no horário de Brasília. Ontem o Pecuária BR mostrou a fala do presidente do Sindicato Rural de Uberaba, Minas Gerais. Ele pedia ajuda, fazia um alerta, convocava produtores para tentar localizar um gado furtado na madrugada desta quinta-feira na região de Uberaba, patrimônio dos poncianos. Eram cerca de 50 cabeças de animais da raça Sindhi, animais todos eles registrados. E na ocasião, na fala que nós mostramos aqui, o Romeu Borges falava sobre o prejuízo econômico, mas também o prejuízo genético, porque eram animais registrados que podiam passar para frente a qualidade genética dos animais furtados. Isso se espalhou de uma maneira muito grande e hoje, também pelas mesmas ferramentas das redes sociais, a informação de que praticamente nesta sexta-feira quase todo o gado, quase todas essas 50 cabeças, todo esse gado já foi recuperado. E aí, nos vídeos que são distribuídos, as pessoas fazem o agradecimento e mostram a importância de uma mobilização de todo o setor, que através dessa mobilização, que envolveu também as polícias civil e militar, foi possível localizar grande parte de todo esse gado furtado. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, mostram que as exportações de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 330.900 toneladas no mês passado. O saldo é 8,8% menor do que o obtido no mesmo mês em 2017, com 362.900 toneladas, mas superam em 3% o desempenho de dezembro do ano passado,
que foi de 321.100 toneladas. Com isso, a receita das vendas no primeiro mês de 2018 chegou a 97,5 milhões de dólares, número 21% menor que os 124,6 milhões de janeiro do ano passado e 4,3% menor do que o saldo de dezembro, que foi de 101,9 milhões de dólares. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as fortes vendas para a China e Hong Kong diminuíram os impactos causados pelo embargo russo à carne suína brasileira. O mercado chinês, por exemplo, incrementou suas compras em mais de 120% em relação a janeiro do ano passado. Bom, então vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os preços do frango, do suíno e do milho também nesta sexta-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. A sexta-feira foi de muita lentidão no mercado, de acordo com Safras e Mercado, que afirma que a principal estratégia nesse momento, tanto das cooperativas como também dos produtores, é a retenção. É uma estratégia a curto prazo, mas é o que vem acontecendo e o mercado hoje registrou um dia de lentidão nos negócios. E os preços do milho no indicador CPEA para o mercado físico tiveram alta nesta sexta-feira, no último dia da semana. O valor da saca de 60 quilos, que ontem aparecia por R$ 32,84, hoje sobe mais de 1% e vai para R$ 33,20. Com isso, no acumulado do mês de fevereiro, que tem somente 2 dias, o milho tem uma alta de quase 1,5% no indicador CPEA para o mercado físico. No mercado futuro, o milho teve poucas variações na sessão desta sexta-feira aqui na Brasil Bolsa Balcão, na Bolsa de Valores de São Paulo. Os principais contratos tiveram variações muito pequenas ou nenhuma variação. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em março, que tem uma leve alta de 0,09% nesta sexta-feira, último dia da semana, subindo 3 centavos em relação ao ajuste anterior. Com isso, os contratos com entrega em março encerram a semana em R$ 33,26 a saca, subindo aí 4 centavos nos últimos negócios. Os contratos com vencimento em maio não tiveram nenhuma variação e permanecem R$ 32,90 a saca, enquanto os contratos com entrega em setembro têm alta, uma alta de 0,16%. Com isso, ele sobe 5 centavos em relação ao ajuste anterior, terminando a semana em R$ 31,75 a saca, tanto no ajuste atual quanto nos últimos negócios. Um dia de poucas variações para o mercado futuro do milho. E de poucas variações para o mercado futuro do milho e de nenhuma variação para o mercado do suíno. O preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina permanece em R$ 3,33 o quilo, de acordo com o indicador CPEA. O preço do frango também não tem nenhuma variação nesta sexta-feira e continua por R$ 3,41 o preço do frango congelado no estado de São Paulo, sem alteração, portanto, o preço do frango e também o preço do suíno. Antes de encerrar essa minha segunda participação, uma informação de Hong Kong. A Organização Mundial da Saúde confirmou um caso de influenza aviária em Hong Kong depois de notificação do Departamento de Agricultura da região administrativa. O comunicado aponta a incidência de H5N6 de alta patogenicidade. Essa informação saiu na tarde de hoje na agência Estado. É com vocês em Campo Grande, Renata. Obrigada, Sara. Agora as cotações do suíno, do frango e também do milho nas principais praças produtoras do país. Com o Brasil temporariamente fora das vendas internacionais de carne bovina para a Rússia, o Paraguai tem sido uma alternativa, ocupando esse posto. A gente vai falar desse assunto depois do intervalo comercial. Até já.
volta com novos dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre exportação. Segundo os dados do departamento, eles revelam que os Estados Unidos terão suas exportações de carne com aumento de 35 mil toneladas, enquanto que a produção deve alcançar 12 milhões e 400 mil toneladas. No entanto, os americanos perderam mercado para outros competidores. Se as estimativas forem precisas, os Estados Unidos permaneceriam em quarto lugar com 1 milhão e 300 milhões de toneladas exportadas, atrás da Índia com 1 milhão 850 mil toneladas. O Brasil com 1 milhão 820 toneladas e a Austrália com 1 milhão 520 mil toneladas. O país que teria o maior aumento nas exportações é a Austrália, com 75 mil toneladas a mais, seguido pela Argentina, com 70 mil toneladas, e o Brasil, mesmo depois da Operação Carne Fraca, acrescentando 65 mil toneladas. A União Europeia terá um crescimento dos envios de carne de 20 mil toneladas. Os países com maior crescimento de importação de carne serão Egito, com 12%, China, 10%, União Europeia, 5,88%, Japão, 4,49% e Estados Unidos, com 2,46%. Uma queda nas importações é estimada para a Rússia, 7,69%, e Hong Kong, com 3,53%, mantendo uma tendência de redução de consumo de carne nesses países. E com o Brasil temporariamente fora das exportações de carne bovina para a Rússia, o Paraguai tem sido uma alternativa na venda desse produto para aquele país. O Paraguai era o segundo provedor de carne para a Rússia e agora registra um aumento muito forte nas vendas e uma melhora de 10% a 15% nos preços desde dezembro do ano passado. Além do Paraguai, a Índia também aparece forte nas exportações de carne para os russos. Entre janeiro e outubro do ano passado, o Paraguai exportou 8.500 toneladas de carne de búfalo para os russos. Os uruguaios também tentam estabelecer a sua participação no mercado russo. Estou aqui com o João Pedro. Ô João, isso faz parte do jogo, né? Com certeza, os russos jogam pesado nesse mercado. Eles jogaram... O Brasil e a Rússia têm mais ou menos um equilíbrio nas exportações e importações. Não há uma diferença para nenhum dos dois lados. E o que acontece com os russos? Eles estavam brigando há muito tempo para abrir o mercado brasileiro de trigo para eles. Aí há alguns questionamentos a respeito de doenças que, por aventura, existam na Rússia e que não tem aqui no Brasil. O trigo nosso era um dos fatores que atrapalhava o processo. Queria abrir mercado para mais pescado. Ou seja, agora eles afunilaram e trancaram as importações. No caso do bovino, a gente dilui, você tem mais alternativas para vender. No caso do suíno é complicado, porque a Rússia detém 40% das importações de carne suína. Então, o impacto maior foi na carne suína. Frango, no passado, eles eram grandes importadores. Hoje não, hoje conseguiram diminuir bastante as importações de carne de frango na Rússia. A Rússia é um país que depende umbilicalmente da questão do preço do petróleo. O básico das receitas cambiais deles ou é petróleo ou é gás natural. É o grande fornecedor de gás natural para os países europeus em função dos gasodutos. O preço do petróleo melhorou. O Putin deve estar passando uma fase que a hora que ele tranca as importações, ele com certeza impacta no preço da carne no mercado interno. E parece que esse ano é um ano eleitoral na Rússia, com certeza ele deve mudar. E ano de Copa do Mundo também, ano o consumo de Copa do Mundo vai também. aumentar. Então, eu acho que eles devem voltar. O ministro Blairo Maggi fala que vão resolver essas questões, esse imbróglio com a Rússia. A grande questão, Zé, o mercado mundial é uma briga de foice no escuro. O Brasil deu a cara para bater em 2017. Essas burradas que nós fizemos é complicado. E a situação é uma atrás da outra. Hoje, por exemplo, duas notícias que são meio incoerentes. Dois frigoríficos catarinenses grandes, o Aurora e o Pamplona, com dificuldade para exportar carne suína. Por quê? Por causa do mercado? Não, uma questão burocrática. O fiscal tirou férias e o Ministério da Agricultura não deve ter avisado lá os importadores que teria outro cara para assinar. Trancas. Isso é um absurdo, não podia acontecer isso. Outra pérola de hoje é a questão do Porto de Santos.
o pessoal, o porto tinha proibido o embarque de animal vivo, a exportação, aí voltou, viu que não tinha razão, porque ele segue uma legislação internacional, há um respeito pelo gado, porque nenhum maluco vai levar gado para judiar durante a viagem. Ele cria condições para que o animal tenha a melhor condição possível, chegar em boas condições de saúde, de peso, etc., lá fora. Imagina, qual é o pecuarista que vai pegar e vai judiar o animal na hora de embarcar? Não existe isso. E ainda hoje um juiz proibiu o embarque, proibiu o navio de sair do porto e com 9 mil cabeças já lá dentro do navio, em função de que uma ONG entrou com uma ação questionando a questão de bem-estar animal. Então, no Brasil, acontece coisas do arco da velha. Isso tudo atrapalha, isso tudo denigra a imagem do Brasil lá fora. Porque quem exporta gado em pé é a Austrália. Mas tu acredita que a Austrália vai fazer alguma coisa errada? Eu acho muito pouco provável. É um país sério, é um país que tem uma técnica, usa técnica, e o Brasil não. O Brasil segue as coisas, obedece às regras, aí aparece uma ONG, aparece um outro cara e tranca os processos. Isso aí tudo é custo. Não só custo monetário. Para quem investe é uma insegurança, né? E a imagem do país. Isso parece que é uma república de banana. Qualquer um chega lá, tranca, para e impede. Essa do fiscal é um absurdo. E o Brasil está devendo para os principais compradores nossos uma ação mais incisiva na questão da fiscalização. Porque quando deu os problemas no ano passado, vamos contratar mais veterinário, vamos fazer isso, vamos abrir para a área privada também fazer a fiscalização, mas não andam as coisas, não se contrataram veterinário, não se definiu um novo modelo em que haveria empresas privadas para fazer a fiscalização. Então as coisas demoram para acontecer e repercutem no mercado. Agora, João, você tem tido contatos de gente que faz a ponte com os Estados Unidos, que deixaram de importar a nossa carne in natura por problemas também sanitários. Como é que estão essas tratativas? Olha, o nosso adido agrícola lá, por WhatsApp, a gente conversa com ele, e eu ponderava para ele no fim do ano que o Brasil precisa abrir novos mercados, em função dessas embrólios com a Rússia, etc. Ou própria pressão de Hong Kong, que é o maior comprador nosso, questionando, querendo reduzir de 200 e tantos frigoríficos para 80 frigoríficos habilitados. Tudo isso atrapalha o processo. E comentava com ele a reabertura do mercado americano, já que nós atendemos todas as exigências que o USDA, o Departamento de Agricultura, fez lá. E não sai, está tudo ok, vamos fazer. Deve ter um lobby muito forte lá, porque o americano, ele é um grande consumidor de carne bovina e também é um grande produtor. Ele exporta os cortes mais caros e importa os cortes mais baratos para produzir, especialmente hambúrguer, que é o grande meio de consumo deles lá de carne bovina é hambúrguer. Então ele me comentou hoje que vai sair, só não sabe quando que vai se liberar a carne. É certo natura. Que um dia eles voltarão a comprar. Possivelmente. A grande questão é quando. É o quando. Ele me questionou, ele botou entre parênteses, é quando. O problema não é que você vai, mas quando que é uma dúvida. Obrigado, João. Renato. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ, recebeu esta semana a correspondência formal do presidente da Associação de Criadores de Zebu do Panamá, Monte Mota, no qual demonstra o interesse em adotar as ferramentas do PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos Internacional. O contrato de fornecimento de ferramentas para o melhoramento genético de zebuínos deverá ser assinado em março, durante a Feira Internacional de São José Davi. O Panamá será o terceiro país a receber esta tecnologia. Desde que o PMGZ Internacional foi lançado em maio de 2017, durante a Expo Zebu, já aderiram ao programa a Bolívia e a Nicarágua. Depois do intervalo comercial, o mercado do boi fechando esta semana. Mas antes disso, vamos chamar a Juliana Rezende, que traz as informações do tempo para o centro-norte do país.
Nos próximos dias, teremos previsão de chuva forte em áreas de pastagens, tanto do Nordeste como também da região Norte. O solo já segue com bastante umidade, na região Norte principalmente. Na região Nordeste, as áreas seguem bastante necessitadas por conta dessas instabilidades. Durante esses próximos 5 dias é quando a chuva ganha mais intensidade. O corredor de umidade atua aqui nessa área mais escura do mapa, acaba sendo organizado por uma área de baixa pressão na costa do Espírito Santo e acaba sendo alimentado também por instabilidades no alto da atmosfera. Então tem previsão até de temporais entre o estado do Tocantins, oeste da Bahia, sul da Bahia também, norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. O volume de água pode facilmente chegar até os 100 milímetros em apenas 5 dias. Essa chuva forte não deve durar muito tempo. Durante a segunda semana, este corredor de umidade já perde configuração, as instabilidades voltam a se espalhar, a chuva perde também intensidade. Só que dessa vez, os acumulados ainda seguem significativos, em torno de 30 milímetros nas principais áreas de pastagens. E no decorrer da terceira e última semana, a chuva segue perdendo força, principalmente no Nordeste. Na região Norte, as instabilidades agora migram para as áreas mais a oeste. Então, grande parte da região Norte e Nordeste do Brasil recebe chuvas com forte intensidade, especialmente agora nos próximos 5 dias, o que deve prejudicar o manejo dos animais no campo, mas de maneira geral, essa chuva beneficia o crescimento dos pastos. Nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que está sendo realizada pela Embrapa Gado de Corte, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em parceria com o criatório Cenepol, no interior de São Paulo. Essa parceria visa medir a eficiência do uso da água por novilhas de forma individualizada. Vamos saber como funciona no quadro Tecnologia e Produção. O objetivo principal da pesquisa é encontrar animais resilientes que apresentem melhor eficiência no uso da água para ganho de peso. Assim como na agricultura, na pecuária, a pressão é cada vez maior quando o assunto é recursos hídricos. O cenário é de mudanças climáticas. No Brasil, várias regiões estão cada vez mais secas. Com o experimento, a ideia dos pesquisadores é identificar animais que contribuem positivamente com a sustentabilidade ambiental. O experimento da Embrapa Gado de Corte está sendo realizado em Pirajuí, interior de São Paulo. Conta com mais de 700 novilhas da raça Cenepol. Os primeiros resultados dos trabalhos já são considerados positivos. Existem animais que têm o mesmo ganho de peso e tem uma diferença grande no consumo de água. Animais com o mesmo ganho de peso chegando a diferença no consumo de 7 litros de água por dia, tá? Mostrando que a gente, se isso tiver um cunho genético, se isso for devido à diferença na genética, talvez a gente consiga melhorar a genética do rebanho para levar a animais que sejam realmente mais eficientes no uso da água. A equipe de pesquisadores está preparando publicações com uma linguagem acessível aos produtores. Dentro de 3 meses, as informações do experimento estarão à disposição através dos meios de comunicação da Embrapa. A unidade de pesquisa, que é referência no mundo, mais uma vez sai na frente. Sim, fizemos um levantamento no Brasil e no mundo, né, em relação a iniciativas nesse sentido. Há uma citação ou outra na Europa e nos Estados Unidos, mas a gente desconhece alguma iniciativa semelhante aqui no Brasil. A gente já tem trabalhado na questão de emissão de gás de efeito estufa, né, que é uma parte da sustentabilidade ambiental. Agora a gente está trabalhando num outro lado que também é bastante importante, que é a questão hídrica, né, dentro de um cenário que a gente pode se tornar cada vez mais importante, a questão de escassez de recursos hídricos para a agricultura e para a pecuária. Kylie Rodrigues para o SBA. Agora a Sara Kirchhoff, direto da Bolsa em São Paulo, traz o fechamento do mercado pecuário, boi, bezerro, desta sexta-feira. Sara, como é que estão os números aí? Os números do bezerro estão mais fracos do que os de ontem e a arroba do boi gordo, pelo menos no estado de São Paulo, está mais valorizada nesta sexta-feira, Zaidan. De acordo com o Safras e Mercado, o dia foi de lentidão nos negócios também no mercado do boi gordo e no estado de Mato Grosso, os preços ficaram consideravelmente mais altos nesta sexta-feira, enquanto no Sudeste muitos frigoríficos se ausentaram do mercado. Eu vou começar destacando o preço do bezerro nesta sexta-feira, de acordo com o indicador
indicador CPEA para o mercado físico. Como eu já antecipei, o preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul tem queda nesta sexta-feira, uma queda de 0,33% no dia. Ontem, o valor do bezerro aparecia por R$ 1.146,15 no indicador. Hoje, com essa queda, então, termina a semana em R$ 1.142,40 o preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul, de acordo com o indicador CPEA. A arroba do boi gordo tem alta e vai dos R$ 144,40 para R$ 146,00 nesta sexta-feira, uma alta de 1,11% para a arroba do boi gordo no dia de hoje, de acordo com o indicador CPEA para o estado de São Paulo. Com isso, agora no acumulado do mês, que está recém começando, o preço da arroba do boi gordo está estável aqui em São Paulo. E no mercado futuro, os principais contratos do mercado do boi gordo têm queda nesta sexta-feira. Os contratos com entrega em fevereiro têm um recuo de 0,10% neste último dia da semana e, com isso, o valor da arroba, que no ajuste anterior está em R$ 144,70, no ajuste atual vai para R$ 144,55 e sobe para R$ 145,10 nos últimos negócios. Os contratos com entrega em março têm um leve recuo de 0,07% e caem 10 centavos em relação ao pregão de ontem, terminando a semana em R$ 143,90 o valor da arroba, e assim também ela permanece nos últimos negócios. Os contratos com entrega em abril têm o mesmo recuo dos contratos de março, de 0,07%. Com isso, cai 10 centavos os contratos com vencimento em abril, que terminam a semana em R$ 143,65 a arroba do boi gordo. E os contratos com entrega em outubro, que é o mês referência para esse mercado, têm uma queda acima de 0,5% no último pregão da semana, caindo dos anteriores R$ 151,50 para R$ 150,65 a arroba no ajuste atual, que sobe aí 15 centavos nos últimos negócios. Esse é o fechamento, então, para o bezerro e para o boi gordo nesta sexta-feira, último dia da semana. Antes de encerrar minha participação por aqui hoje, destacar mais uma vez a polêmica com os embarques de carga viva no Porto de Santos. Ontem a gente falou de um embarque que acabou não acontecendo, de 9.500 cabeças de gado, e teve mais uma informação de que a Justiça determinou o desembarque de 27 mil bois lá no Porto de Santos também no dia de ontem. Além disso, o juiz Márcio Câmer de Lima, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Santos, além dele determinar os desembarques na sua decisão, ele também reforça a suspensão do embarque de cargas vivas no complexo, proibindo a partida do cargueiro, além de fixar uma multa de R$ 5 milhões para qualquer embarcação que carregar animais do Porto de Santos. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui, desejando para vocês um excelente fim de semana. Até mais. Valeu, Sara. Obrigado. Bom final de semana. Até segunda-feira. Renata. Agora você acompanha uma análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo nesta semana com Rafael Ribeiro. Olá pessoal, eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouco sobre o fechamento do mercado do boi gordo nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Na realidade, traçar aí como é que foi o cenário no mercado do boi gordo na semana e as expectativas para a semana seguinte, que antecede, na realidade, a semana do Carnaval, né? Então, a semana foi marcada pela pressão de baixa. Se a gente pegar as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, na média, o preço da arroba do boi gordo recuou 0,5% nessa semana. Então, a desvalorização média aí de 0,5%, considerando todas as praças que a gente faz a pesquisa, né? E, apesar da oferta restrita de animais aí para abate, né, de bovinos para abate, a gente teve a questão do escoamento ruim, das vendas ruins de carne bovina, prejudicando aí o mercado e fazendo com que os frigoríficos, sem a necessidade de alongar a escala, sem a pressão de compra, ofertassem aí preços abaixo da referência, no caso, no preço da arroba do boi gordo. Então, basicamente, essa demanda ruim, esse consumo interno ruim, que já era previsto agora para janeiro, não só com relação à proteína bovina, mas também consumo de carne de maneira geral e de produtos lácteos, que a gente também observou aí um período aí sazonal de demanda mais fraca, né? Isso ajudou nessa pressão de baixa que a gente viu no mercado do boi gordo. E para a semana seguinte, essa semana aí que eu comentei que antecede o Carnaval, a expectativa é de uma maior movimentação no mercado atacadista, né? Isso pode, de alguma maneira, demandar maior quantidade de bovinos por parte do frigorífico, que podem aí melhorar o preço ou até pagar mais para poder fechar as escalas de abaixa. Então,
daqui para frente a gente tem aí a questão do consumo, da demanda interna, como um fator que vai ditar o ritmo aí e talvez até a sustentação no caso do mercado do boi gordo. Por hoje é isso aí, pessoal. Eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço e até a próxima. Então vamos às cotações do boi gordo com a apuração feita pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. A gente começa pela região sul do país, lembrando que esse preço que você acompanha na tela, ele é livre de FUN rural. Na região sul, sem nenhuma alteração, segundo a Scott Consultoria. Agora na região norte também, sem mudanças no preço, na cotação do boi gordo à vista, aí nas praças que aparecem na sua tela. Nordeste teve queda de R$ 1,50 no oeste da Bahia. Nas demais praças, preços estáveis. Região centro-oeste, alta de R$ 1,00 em Goiânia, Goiás, e queda de R$ 1,00 no sul do estado de Goiás. Nas demais praças, preços também sem mudanças. Próxima tela ainda, Centro-Oeste, Praça de Mato Grosso, sem nenhuma alteração. Finalizando, região Sudeste, com apuração pela Scott Consultoria, teve de R$ 2,00 de alta no Triângulo Mineiro e R$ 2,00 de alta também no norte de Minas. Agora os preços de uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística. Vamos começar pelo sul. Você vai ver que, segundo a Rural Business, que faz essa apuração, os preços se mantiveram estáveis. Esses preços para negociação livre entre a indústria e o pecuarista para o pagamento de FUN rural. Norte também estável, vamos para a região Nordeste agora, também sem alteração de preços. No Centro-Oeste, a mesma coisa. E o mesmo acontece também nas praças do Sudeste do país. Bom, Renata, para a gente fechar o pecuária, pode chamar. Você vai acompanhar agora os que foi destaque aqui no programa Pecuária BR, é o quadro Aconteceu no Agronegócio com Carla Lauton. Olá! Cada vez mais os produtores rurais buscam ajustar suas atividades no ponto de vista ambiental. Na pecuária, as maiores discussões são sobre as emissões de gases de efeito estufa devido à quantidade de carbono que os rebanhos liberam na forma de metano para a atmosfera. E para falar sobre quais práticas devem ser adotadas para a diminuição da emissão destes gases, esteve no estúdio do Pecuária BR o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Roberto Giolo. O produtor enxergar o que é esse negócio de gases de efeito estufa. Quanto pior for a eficiência do sistema, seja com uma simples pastagem, com uma pastagem integrada, né? Quanto pior for o sistema, mais ele vai estar emitindo. E hoje e no futuro mais fortemente, esses sistemas vão ficando para trás, né? O produtor vai ter que se mobilizar, né? E como eu já disse, já está se mobilizando para tentar reverter isso. O ano de 2018 deverá ser melhor que 2017 para as atividades de caprinocultura e ovinocultura, em função da economia que vai proporcionar um aumento de consumo de produtos de origem animal, como carne, leite e derivados. Outro fator que deve beneficiar os produtores serão as condições climáticas mais favoráveis. E para falar sobre este mercado, esteve no estúdio do Pecuária BR o pesquisador da Embrapa Gado de Corte do Núcleo de Ovinos e Caprinos, Fernando Reis. O que nós constatamos dentro das estatísticas que permitem dados do Ministério da Agricultura dos abates que têm inspeção federal. Então houve um aumento de em torno de 15% a 20% de 2015 para cá, que a gente vem verificando. Nós passamos por um período de baixa desses abates inspecionados via CIF. Então isso nos aponta esse fator de que um consumo mais acompanhado e mais profissionalizado ele vem crescendo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, vai repassar 195 milhões de dólares para a modernização da defesa agropecuária do Brasil. O programa terá mais 5 milhões de dólares de contrapartida do governo federal. Os recursos serão liberados de acordo com as metas do programa, conforme ficou acertado com os técnicos do BID.
Es un programa que los desembolsos se harán en base a los resultados que logre el programa, ¿no? La diferencia es que se enfoca mucho en saber dónde quiere ir el gobierno, dónde quiere ir el país, y el banco trabaja con ello en el monitoreo y en la supervisión y verificación del resultado que se busca. E estes foram os destaques dessa semana. Para ver ou rever estas e outras notícias, acesse o nosso canal no YouTube ou o nosso site, que é o www.sba1.com. E até a próxima! O Pecuária BR termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos na segunda-feira, a partir de 6h15 no horário de Brasília. Agora, o Renato Lapenta traz o Brasil Gourmet, depois a nossa agenda de leilões com o Adriano Idival. Vou me despedir da Renata, que a partir de segunda-feira estará em férias. Uma semana, Renata? Um mês, né, Zaidan? Um mês? Um mês. Então, boas férias para você. Obrigada, Zaidan. Bom, obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau. Tchau.